família. Hoje eu quero falar sobre as diferenças religiosas na minha casa, no meu lar, né? Eu cresci, pasmem, num lar extremamente evangélico, né? Esses símbolos aqui, ó, tudo que você tá vendo, que parece o quarto do menino do Acre, é o meu quarto. E meus pais, eles são evangélicos, eles são pastores numa casa. Eles gostam de chamar de igreja, né? Eu chamo tudo de casa. Eles são pastores numa casa, numa igreja, numa comunidade. São pastores auxiliares. E eu cresci evangélico, então eu tenho a formação evangélica. Então eu sou inconscientemente evangélico, trago todos aqueles preconceitos, aquela ancestralidade evangélica, toda essa egrégora evangélica. Mas não me identifico mais tanto assim com Jesus. Eu acho que ele foi ótimo, foi maravilhoso, mas ele ensinou pouco, porque ele estava num lugar muito limitado, né? Não dava para ele ensinar muita coisa ali, que a galera não ia entender. Mas ele foi um grande mestre, eu tenho todo o amor por Jesus. Não tenho devoção por Jesus, porque não tenho devoção a ninguém, só a Deus e a mim mesmo, que não dá nem para chamar de devoção. Mas eu cresci em um lar evangélico. E eu vou tentar não enrolar, né, e contar um pouco de como foi a minha transição para um menino escondido que fazia as macumba escondida para alguém que pita um tabaco no corredor da casa. Mentira que eu pito na varanda. Foi muito difícil. E eu não sei. Hoje a gente criou essa coisa de crianças índicos, cristais e tudo mais. Só que na minha época não, na época dos meus pais já tinha conflitos de gerações, né? Então meus pais já conflitavam com a geração dos pais dele. E eu acho que isso sempre houve, eu acho que isso sempre existiu. Mas uma geração é sempre melhor do que a outra, os meus filhos serão melhores do que eu, os nossos filhos serão melhores do que nós, e a galera que tá nascendo agora já é melhor. E vai ser muito melhor porque eles já nasceram com a internet, né? Eu não nasci. Meus pais mal sabem usar. E houve muito choque, muito conflito, né? No começo eu tinha que esconder meus livros, eu não podia acender uma vela, não podia acender um incenso, eu tinha que esconder tudo que era de religião. Então, porque eu já estudava sobre todas as religiões, né? Eu ainda estudo sobre todas, mas na época era mais focado na religião. E aí eu comecei a ler livros de Allan Kardec, de Chico Xavier, e eu sempre me desfazia do livro. Então eu deixava ele na mochila 100% do tempo para ninguém mexer. E com medo da minha mãe mexer. Se eu tivesse maconha na mochila, eu ia ter menos medo dela achar maconha do que um livro de Allan Kardec. E aí eu fui me revelando aos pouquinhos. Eu enfrentei muita resistência. Briguei muito com a minha mãe por acender vela. Briguei não, ela brigava, eu escutava, explicava com amor, com paciência. E aí ela foi amolecendo. Meu pai, ele sempre brigou com a minha mãe, nunca brigou comigo, então ele reclamava pra minha mãe, falava, moleque é macumbeiro lá, fazendo as macumba lá. E aí minha mãe vinha e conversava comigo, e brigava comigo. E aí eu sempre conversei com ela, com muita paciência, e explicando, e trazendo coisas da Bíblia, porque a Bíblia é muito maravilhosa, e é mesmo, só que tem que saber ler aquela porra, porque é difícil pra caralho. Mas ela traz muitos ensinamentos esotéricos, né, é que ninguém sabe ler. Nem eu. Alguém sabe ler, mas eu não. E aí trazia coisas da própria Bíblia. Minha mãe estudou bastante a Bíblia e ela tinha que reconhecer. E aí eu fui revelando aos pouquinhos até ela amolecer e aceitar o fato de que eu não era evangélico. Era cristão, mas não era evangélico. E hoje tá tudo muito melhor, né? Hoje, o maior medo da minha mãe era que eu fosse de Umbanda, eu fosse um bandista. E o que aconteceu? Né? A pessoa é filho de uma casa de Umbanda, né? Eu virei filho de uma casa de Umbanda. E foi uma decepção terrível pra minha mãe, coitada. E quando chegou ao ponto da minha mãe descobrir que eu era filho de uma casa... Acho que minha mãe não sabe ainda. Não sabe que eu sou filho, né? Mas sabe que eu vou na Umbanda. Porque eu não falo pra onde eu vou pra minha mãe, né? Já pra acostumar ela a me soltar. Tive que fazer isso. Foi uma decepção, mas foi uma decepção média porque eu já tinha me mostrado muito e me mostrado não sendo filho de Umbanda. Mas a maior dica que eu dou para quem tem problemas com os pais, e deve ser geral, sobre religião, é não se esconder,
Essa não se revela totalmente, mas não se esconde totalmente, vai revelando aos pouquinhos, para não ser um choque tão grande para eles, porque é um choque grande para eles, é uma decepção muito grande para eles. Para meus pais foram e ainda é, porque eles queriam que eu fosse pastor e queriam que eu desse continuidade ao que eles aprenderam, né? Porque para eles é o certo, porque foi isso que eles aprenderam dos pais. Mas ir se revelando aos poucos e sempre ter uma boa conduta, né? Sempre usar a espiritualidade para ser uma pessoa melhor e ter uma boa conduta. Eu sempre tive uma boa conduta dentro de casa. E fora de casa a gente tenta, né? Às vezes não dá, mas a gente tenta. Então eu sempre fui uma pessoa independente, que paga as próprias contas e não sou um peso para minha família e blá blá blá. E aí minha mãe tem que reconhecer que pelo menos eu tenho um bom caráter, digamos assim. Eu sigo pelo certo, eu posso não seguir o dela, mas eu sigo pelo certo. Então é muito importante que você siga pelo certo e encontre essa verdade e mantenha essa verdade. Porque por mais que eles não aceitem sua opção religiosa, digamos assim, eles têm que aceitar a sua pessoa. Eles aceitam a sua pessoa. E ter uma boa conduta ajuda muito nisso. Então eu sempre me preocupo em não fazer o certo, mas ter verdade no que eu faço e fazer o que é bom para todos, não só para mim, mas o que é para todos. E isso me ajudou muito a enfrentar os meus pais, enfrentar toda essa resistência. E hoje eu consegui abrir os caminhos, tanto que meu irmão se tornou um bandista. E ele é só um bandista, eu sou um universalista, então tipo, eu sou também um bandista, mas eu sou de todas as religiões. E meu irmão se tornou um bandista. No primeiro momento foi uma decepção terrível para ela, decepção para os dois, né? Mas principalmente para minha mãe, ela sentiu muito, ficou muito decepcionada. Só que já não foi um choque tão grande, porque eu já estava desviado, já estava todo cagado ali, já não tinha recuperação. E aí meu irmão também veio com a Umbanda, né? Só que ele também se transformou, né, nessa religião. E aí ela tem que reconhecer, eles têm que reconhecer e viram que isso não é do mal, né? Mas sempre vai ter uma resistência muito grande dos nossos pais com qualquer coisa que a gente faça, porque eles querem que a gente dê continuidade ao que eles construíram. Mas às vezes a gente não quer, né? E aí cria-se uma resistência. Mas aos poucos vai se mostrando, vai sempre tendo uma boa conduta que dá certo, né? Pra mim foi bem difícil porque eu fui o primeiro a me revelar e a quebrar essa resistência. Então eu tive que quebrar a resistência de toda a família, né? Da família nuclear e da família extensiva. Então foi bem complicado. Mas esse tempo passou e agora eu sou aceito, eu pertenço de novo ao sistema e eu sou aceito pela minha família, mesmo não seguindo a mesma religião deles. Então dá pra fazer. Bom, é isso. Gratidão por ter assistido. Gratidão por acompanhar o canal. Se você gostou, dá um joinha e se inscreve.